não caia em mentiras da imprensa. O PL da dosimetria foi aprovado hoje à noite no Senado, mas o governo Lula não fechou nenhum acordo para aprovação desse texto. Não houve nenhum acordo do governo Lula com a oposição, com a liderança do Senado para aprovar esse texto em troca da aprovação de um outro texto que iria ajudar o governo a ter superávit fiscal. E a prova disso está aqui, ó. 100% dos senadores do PT votaram contra a aprovação desse PL. E a ministra Gleisi Hoffmann disse que o presidente Lula irá vetar. E criticou também o senador Jacques Wagner, líder do PT no Senado, por atuar em prol deste acordo sem autorização do governo Lula. Toda essa história surgiu hoje à tarde porque o senador Renan Calheiros afirmou que o Jacques Wagner teria dito que houve um acordo para aprovar esse texto em troca do Senado votar o outro texto que iria aumentar a alíquota de imposto das bets e das fintechs para ajudar o governo a fechar o ano com superávit, tá? E o Renan Calheiros, com toda a razão do mundo, disse que não concordava com isso. O que ele não sabia é que esse acordo tinha saído apenas da boca do Jacques Wagner. Não foi um acordo negociado lá de cima, lá do presidente Lula. E o próprio Jacques Wagner falou posteriormente, ainda nessa tarde lá no Senado, que ele tomou essa medida ousada de propor esse acordo com os senadores da base, sem comunicar o presidente Lula, sem comunicar a Gleisi Hoffmann ou o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. A ministra Gleisi Hoffmann falou que a aprovação desse PL é um grave retrocesso na legislação que protege a democracia, diz que a condução desse tema pelo Jacques Wagner foi um erro lamentável, contrariando a orientação do próprio governo, que desde o início foi contrário a essa PL da dosimetria, e diz que o presidente Lula vetará esse projeto. E segundo informações da jornalista Daniela Lima, publicado agora há pouco, o senador Jacques Wagner não será mais a liderança do governo Lula no Senado. Esse senador Jacques Wagner é aquele mesmo senador que no passado não tão distante votou num projeto bolsonarista para prejudicar os ministros do STF. Na votação do plenário, enquanto o senador Renan Calheiros estava criticando ele por ele ter apoiado na CCJ a aprovação desse projeto, ele estava aqui, ó, sentado ao lado do Sérgio Moro. E só uma informação importante, tá? Durante a votação não no plenário, mas na CCJ, esse projeto teve um voto do PT, que foi do senador Fabiano Contarato. Porém, foi um erro do senador, que sempre se declarou contrário à aprovação desse projeto, mas na hora lá apertou o botão errado e depois pediu para corrigir o seu voto. Tô falando todos esses detalhes porque tá cheio de veículo da imprensa e até influências da esquerda que estão simplesmente crucificando o governo Lula sem saber de toda a verdade. O senador Alessandro Vieira chegou até dizer que esse acordão era incluindo, além do governo Lula, até o próprio ministro Alexandre de Moraes. Sendo que ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes disse que não tolerará flertes antidemocráticos na mudança na legislação brasileira. Abre aspas para ele: não são mais possíveis discursos de atenuantes em penas aplicadas depois do devido processo legal, depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. E o STF, os poderes constituídos e o Ministério Público não tolerarão, como não toleraremos qualquer atentado contra a nossa democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Gente, pelo amor de Deus, acreditar que o Alexandre de Moraes, que o Lula seriam a favor da redução de pena do Bolsonaro é não conhecer o mínimo do papel desses dois agentes na defesa da nossa democracia. O Alexandre de Moraes, o Lula e o Alexandre de Moraes, que tinham um plano para exterminá-lo, sabem que se a extrema-direita voltar ao poder, uma nova tentativa de planos pode ocorrer e pode ser bem sucedida. Eles não estão para brincadeira, meus amigos. E outra coisa importante que você precisa ficar ciente: mesmo com a aprovação dessa redução de penas, a redução, meus amigos, ela não é automática. Os advogados dos condenados, o advogado, por exemplo, do Bolsonaro, tem que entrar com um recurso no STF pedindo a redução da pena. Os juízes da primeira turma, os ministros, ainda vão julgar e avaliar a possibilidade de reduzir ou não a pena do Bolsonaro. Isso se eles não derrubarem esse projeto de lei, porque ele é inconstitucional na sua essência. E ele foi produzido para atender um pequeno grupo específico, o que contraria todos os princípios da legislação. Uma lei, ela não pode privilegiar um pequeno grupo. Toda lei criada, aprovada, alterada tem que ser para abarcar a maioria da população. Mas é isso, meus amigos, compartilhe esse vídeo e não vamos permitir que a mentira prevaleça em cima da verdade.